nossa aula de hoje é sobre a imagem de Deus. Nós estamos trabalhando a doutrina do homem, a doutrina do ser humano, o que a Bíblia diz sobre o ser humano. Esse é o nosso objeto de estudo. E hoje nós vamos falar sobre a imagem de Deus. Sobre a imagem de Deus. Então vamos lá. Essa é uma citação aqui do Bavinck. Ele diz assim: a essência da natureza humana é seu ser criado à imagem de Deus. A essência da nossa vida, da nossa constituição humana, é sermos criados à imagem de Deus. Ih, já está esfriando o café, deixa eu tomar. Todo o mundo é uma revelação de Deus, concorda? Quem estava aqui nas aulas de doutrina de Deus vai se lembrar disso aí. A gente falou que Deus se revela na criação. Se revela em todas as coisas que Ele criou, Ele se revela. Todo mundo é uma revelação de Deus, um espelho dos seus atributos e perfeições. Não é assim? A gente não vê no mundo manifestações do poder, da sabedoria, da misericórdia, da justiça de Deus. A gente vê tudo isso aí no mundo. É só você olhar nas coisas criadas, nos acontecimentos no mundo. Toda criatura, ao seu próprio modo e grau, é a incorporação de um pensamento divino. Porque qualquer coisa que você pensar, antes de tudo, esteve na mente de Deus. Os animais, as plantas, todas as coisas criadas, antes de serem feitos de forma material, estiveram na mente de Deus. Tudo foi criado a partir das ideias de Deus. Mas, entre as criaturas, apenas o ser humano é a imagem de Deus. Não tem mais nada como a gente. E aí é nesse ponto aqui, lembrando a primeira aula desse estudo, que nós falamos sobre a singularidade do homem, do ser humano. Singularidade, não tem ninguém como ser humano. Nós somos realmente especiais. O mundo é um habitat da humanidade. Deus criou tudo de modo adequado e perfeito para a nossa vida. E eu já vi cientistas dizendo que se a Terra estivesse posicionada um pouquinho mais longe do Sol, pronto, não teria condição de vida. E nem mesmo se estivesse um pouquinho mais perto. Quer dizer, nós estamos no local exato para que haja vida na Terra. Então, entre as criaturas, apenas o ser humano é a imagem de Deus, a mais exaltada e mais rica auto-revelação de Deus, e, consequentemente, a cabeça e a coroa de toda a criação, a imago Dei. É um termo, não sei se é latim, o pessoal fala aí, imago Dei, significa que nós somos imagem de Deus, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos estudar. Primeira coisa que nós vamos ver, o que é ser imagem de Deus? Primeira coisa, imagem e semelhança são termos sinônimos. Vamos dar uma lidinha primeiro no texto que narra a criação do homem. A gente já leu, mas vamos ler novamente. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você tem alguma outra versão da Bíblia aí, sem ser a revista atualizada, é diferente os termos usados aqui? É isso mesmo? Ou a maioria tem revista atualizada? O seu, Vanessa, é corrigida, né? É exatamente assim, tá, João? Então, imagem e semelhança. Primeira coisa que nós vamos ver é que imagem e semelhança são termos sinônimos. Bom, olha só, Gênesis 1, 26, diz lá, as duas palavras são usadas. Não é isso? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, olha aí,
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nesse versículo 27, nós vemos aqui somente a palavra imagem. Agora avance um pouquinho para o capítulo 5, versículo 1. Veja aí, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, aqui não está sendo usada a palavra imagem, está sendo usada a palavra semelhança. Então, aqui somente semelhança é usada. Mas olha o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Bom, aqui está falando do nascimento de Sete, que foi o filho de Adão, e ele nasceu, gerado conforme a semelhança e a imagem do seu pai, que por sua vez era a imagem e semelhança de Deus, ok? Então, por inferência aqui, Sete carrega também a imagem e semelhança de Deus. Então, nesse versículo, as duas palavras são usadas de forma invertida. Primeiro semelhança, depois imagem. Agora, avance para Gênesis 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Então, veja só, lembrando aqui, a gente já trabalhou um pouquinho esse texto aqui. O ser humano é tão importante que ninguém pode matá-lo. E quem matá-lo deve ser morto, para que o homicídio não seja multiplicado. Então, nesse versículo nós vemos a dignidade do homem se dá porque ele é imagem de Deus. Tá ok? Agora vamos lá para o Novo Testamento, em Tiago, capítulo 3, versículo 9. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Aqui está falando sobre a língua, que é poderosa tanto para edificação como para destruição. E aí diz no versículo 9: com ela, ou seja, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, o que ele está colocando aqui? Que o homem, o ser humano, ele não pode ser amaldiçoado. Por quê? Final do versículo 9. Por quê? Porque ele é semelhança de Deus. Então, nós acabamos de ver Gênesis 9, que a dignidade do homem se dá porque ele é a imagem de Deus. E aqui em Tiago nós estamos vendo que a dignidade do homem se dá porque ele é semelhança de Deus. Ou seja, a dignidade do homem é inerente ao seu ser, imagem e semelhança. São dois textos que usam palavras distintas, mas com uma referência à mesma realidade, portanto são sinônimos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Ok? Agora nós vamos para o segundo ponto. Ser imagem de Deus é tanto refletir como, entre aspas aí, ser como Deus. Refletir e ser como Deus. Vamos dar uma olhada nisso. Os significados das palavras se completam para descrever o homem. A palavra para imagem, traduzida como imagem nas nossas Bíblias, é a palavra hebraica, tselem, que dá a ideia de reflexo. O homem reflete Deus como um espelho. Então, imagem é um reflexo. A imagem não é a coisa em si, tá? Mas ela é um reflexo. É como nós nos vemos no espelho, já falamos sobre isso aí. Quando nós nos vemos no espelho, está ali a nossa imagem. Mas não significa que nós estamos lá dentro do espelho. Nós somos nós. Aquilo ali é uma imagem, ok? A palavra semelhança em português é a tradução da palavra demud, no hebraico, que tem o significado de quê? De similaridade.
Ou seja, o homem é parecido com Deus. Vamos pensar o seguinte. Ultimamente, uns anos para cá, o pessoal criou, não sei se no Japão, sei lá, uns robôs aí que parecem seres humanos. Vocês já viram? Ele conversa, ele diz que tem sentimentos, ele fala dos desejos que ele tem, enfim. Ele é parecido com o ser humano? Em alguns casos sim, até porque colocam, sabe, aquela, como é que chama? Uma capa, né? Eles fazem para o bicho parecer realmente um ser humano, mas é um robô. Então ele é parecido, ele faz coisas que um ser humano faz, mas não é um ser humano, ok? Então é nesse sentido aqui, é semelhante, mas não é idêntico, tá bom? Essa é a ideia da palavra demut. Então, voltando aqui, na verdade está a mesma frase lá de cima. Ser imagem de Deus é tanto refletir, né, como também é ser como Deus. Agora, para a gente pensar um pouquinho, o que é isso aqui? Isso é um pendrive? Não, isso não é um pendrive. Isso é uma imagem que te faz lembrar um pendrive. Você está olhando, você está vendo. Já veio imediatamente a sua mente. Isso é um pendrive. Isso aqui é um pendrive. Isso aqui é a imagem de um pendrive. Ok? Agora, o que é isso aqui? Agora vocês vão falar que é a imagem de um homem. Tá. Vamos. Digamos que este seja um homem de verdade. Tá? Esse é um homem de verdade, aqui no nosso exemplo. Ok? E isso aqui? A imagem do homem. Ok? Então vocês entenderam bem. Isso aí não é um homem, mas é a imagem daquele homem. Ok? Então tá bom, vocês entenderam bem. Agora eu vou perguntar para vocês, para a gente pensar. Qual que é a diferença entre essas duas imagens? Um está olhando para o espelho e o outro não está. Um olhando para o outro. Em cima a imagem, embaixo denota a semelhança, no caso pai e filho. Olha aí. O cara real aqui é esse aqui, certo? Aqui é uma imagem. Ele é um reflexo do homem na frente do espelho. Aqui, esse aqui é o homem, mas esse aqui não é a mera imagem do homem. Esse aqui é um ser distinto do homem, não é o homem em si. É um ser humano, no caso, aqui na nossa foto, né? Mas não é este homem, é um outro ser que está fazendo algo que o homem está fazendo. Ele está imitando. Ele está fazendo algo que o seu pai faz. Então, essa é a ideia de semelhança. A ideia da imagem é isso, é ser um reflexo. E a ideia de semelhança é ser como, fazer coisas que o outro faz. Ok? E aí a gente vai entrar em uma discussãozinha. Eu espero que não seja difícil. Eu vou tentar ser o mais simples possível aqui. Para gente entender essas questões de imagem e semelhança de Deus, nós vamos precisar entender os aspectos estrutural e funcional de ser imagem de Deus. Vamos tentar entender o que é isso. Antes de eu colocar o que eu vou colocar aqui embaixo, vamos pensar assim. Essa construção que nós estamos dentro aqui, isso aqui é o quê? É a estrutura de uma casa, certo? Mas mora alguém aqui?
Não mora. Então não é uma casa. Estrutura da igreja. Hã? Estrutura de uma igreja. Estrutura de uma igreja? E funciona uma igreja? Tá. Então vamos pensar o seguinte. Estruturalmente, é que a gente já mudou, tiramos algumas paredes, mas estruturalmente isso aqui é uma casa. Mas ela é usada como, ou usada para reunir uma igreja. Certo? Então, estrutura é algo que é potencialmente feito para alguma coisa. Isso aqui foi construído potencialmente aqui para ser uma casa, mas ela é usada para uma outra finalidade. Então, essa é a diferença de estrutura e função. Você pode pegar um alicate. Você pode pegar um alicate e enfiar um prego numa madeira com o alicate? Não. Como não? Lá vai ter a ferramenta apropriada. Temos um marceneiro aqui. Dá, não dá? Mas não foi a ferramenta apropriada. Então veja, o alicate, ele foi idealizado para uma função. Mas nesse caso que a gente está colocando, ele está sendo usado para uma outra função distinta. Até dá, mas não é legal. Concorda? O martelo foi feito para aquela determinada função. Então, essa é a diferença entre estrutura e função. Estrutura é aquilo para o que ele foi feito, as capacidades que aquilo tem. E a função é o que está sendo usado, é como aquilo está sendo usado, que às vezes não é exatamente para o fim específico. Isso se aplica a tudo, irmãos. Até a casamento. O casamento existe para algo. Ele é uma estrutura específica para que algo aconteça, ou algumas coisas aconteçam. Agora, às vezes, o casamento não existe para este fim, existe para outros fins. Então, uma coisa é a estrutura, outra coisa é a função. É o que de fato aquilo está sendo usado para que fim. Okay? Vamos pensar aqui sobre a questão da imagem de Deus. O aspecto estrutural. O homem reflete Deus. Olha só quanta coisa. Nós temos capacidade intelectual? Sim. Isso significa que nós somos imagem de Deus, porque Deus tem. Nós temos capacidade volitiva. Volitiva é vontade. Nós temos vontades, desejos, aspirações, expectativas. Temos. Isso foi compartilhado por Deus, porque não tem outra criatura. Assim, é Deus quem tem isso. Capacidade relacional, nós temos. Alguns mais, outros menos. Né? Tem alguns antissociais por aí. Mas nós temos, nós convivemos, nós conversamos, nós interagimos. Nós precisamos dessa interação, desse relacionamento com as pessoas. Isso vem de Deus. Antes da criação, como é que Deus se relacionava? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Senso estético. O que é senso estético? Beleza. É perceber beleza nas coisas. Ou também, qual que é o contrário de beleza? Feiura. Feiura, né? Nós temos esse senso, essa capacidade de dizer o que é bonito, o que é feio, o que é adequado a determinados ambientes ou não. Enfim, temos senso estético, né? Temos também sensibilidade moral, no sentido de entender o que é certo e o que é errado. São coisas que Deus tem, só Deus tem. Consciência, a gente consegue pensar com a gente mesmo, né? Fala, puxa, isso aqui eu ofendi meu irmão, ele ficou magoado comigo, isso é consciência, né? Ou então, o meu irmão está triste, o que eu posso fazer para levantar o ânimo do meu irmão? Então, isso é consciência, é o trabalhar aqui dentro, certo? Responsabilidade, também temos esse negócio. Quem tem filhos sabe bem o que é isso. Você tem senso de responsabilidade, você é o responsável por sustentar aquele ser, aquela criança, né? E também a espiritualidade, que é essa aspiração por algo além de nós, essa realidade
suprarracional, que está acima disso que nós estamos vendo. Todos nós temos essa sensibilidade, essa percepção espiritual. Tá? Tudo isso é reflexo de Deus. Deus tem essas coisas. Ser imagem de Deus, no sentido estrutural, significa que o homem possui todas essas potencialidades, que podem ser, olha só, que podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Essa última frase aqui diz respeito a quê? Essa última frase aqui, que podem ser utilizadas, essas estruturas aqui podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, diz respeito a quê? Ao aspecto funcional. Então já estou preparando aqui para o próximo slide. Então tudo isso aqui é estrutural. Você é um ser inteligente, você é um ser que tem vontades, você é um ser relacional, você é um ser com senso estético, com sensibilidade moral, com consciência, com responsabilidade, com espiritualidade. Você é essas coisas. Isso está dentro de você. Você tem essas coisas, essas potencialidades. Agora, essas coisas podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas. Aí é a função. Aí é o aspecto funcional. Você pode aplicar isto para a glória de Deus ou não. Tá? Deixa eu beber uma água. Então vamos ver agora o aspecto funcional. Assim, o funcionamento vai mostrar se está exaltando ou desprezando o nome de Deus. É como essas coisas forem usadas é que vão dizer se Deus está sendo glorificado ou não. Por exemplo, você pode usar a tua capacidade intelectual para estudar as Escrituras. Você pode usar a tua capacidade intelectual para escrever uma carta a quem precisa de uma carta, para ser incentivado, animado. Você pode usar a sua capacidade intelectual para aprender uma nova língua e usar dessa nova habilidade para um fim que glorifica a Deus. Enfim, mas você também pode usar a tua capacidade intelectual para buscar artifícios ilícitos e atingir com estes artifícios ilícitos os teus objetivos. Você pode usar a tua capacidade intelectual para fazer o mal para alguém, arquitetar um plano que vai extorquir. A gente está vendo isso até no caso do Neymar e tudo mais, né? Que vai extorquir determinada pessoa. Enfim, nós somos seres inteligentes. Estruturalmente falando, somos seres inteligentes. Agora, como nós vamos usar isto? Aí entra o aspecto funcional. O propósito de nós sermos imagem de Deus é que nós não só tenhamos todas essas potencialidades, como que nós possamos usar essas potencialidades para representar Deus. É aquele menino fazendo a barba, fazendo igual ao seu pai. Nós deveríamos usar todas as nossas capacidades que são iguais às de Deus para ser como Deus. Aí é o aspecto funcional. E aí eu coloquei essas três coisas para a gente pensar: justiça, santidade e o verdadeiro conhecimento. A gente pode usar todas aquelas nossas capacidades para buscar a justiça, para estabelecer a justiça no mundo, como representantes de Deus. A gente pode usar todas aquelas capacidades para buscar a santidade da nossa própria vida, da nossa família, da nossa comunidade cristã, da nossa cidade, por que não? Nós podemos usar todas aquelas potencialidades para chegar ao verdadeiro conhecimento oriundo das Escrituras Sagradas. Não só buscar o verdadeiro conhecimento, mas também passar adiante o verdadeiro conhecimento. Nós estaremos representando bem o nosso Deus.
se nós buscarmos usar as nossas potencialidades para estes fins. Esse é o aspecto funcional da imagem de Deus. A gente pode usar essas potencialidades para o bem. Ser imagem de Deus no sentido funcional é agir em harmonia com a vontade de Deus e para Deus. Então, é como nós agimos. Nós podemos ser como Deus ou não, dependendo do modo como nós usamos as nossas potencialidades. Tá? E aqui ó, em harmonia com a vontade de Deus, ou seja, fazer o que é certo, mas também e para Deus. Não só fazer o que é certo, mas fazer para Deus. É diferente. Você pode fazer o que é certo para o teu próprio benefício, ou para desejos egoístas, enfim. Ou você pode fazer o que é certo, porque isto glorifica. É diferente. É diferente. Tá? Agora, tem um problema, né? Porque antes, aqui Gênesis 1 e 2 era tudo perfeitinho. Mas Gênesis 3 nos mostra uma ruptura em toda essa beleza maravilhosa da imagem de Deus no ser humano. No capítulo 3 acontece a queda. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 3. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Esse foi o momento da queda. E as consequências são descritas depois. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É aqui. Deus criou o ser humano com uma estrutura perfeita.
uma imagem de Deus, que deveria agir semelhantemente a Deus. Só que aí aconteceu esse negócio aqui, que a gente acabou de ler. E o homem começou a usar todas essas suas potencialidades para o mal. Você viu lá no versículo 6? Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha só. A estrutura da visão foi usada para uma função pecaminosa. Aí diz, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, não só a visão, mas também o desejo, capacidade volitiva. Foi usado para o mal. E aí tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. Ou seja, essa capacidade física até mesmo, de pegar algo, foi usado para o mal, para fazer algo que desobedecia a Deus. E as consequências disso vieram depois. Estruturalmente falando, a mulher tinha a capacidade de dar à luz. Mas aí Deus falou, agora vai ser, você não vai perder a capacidade, mas vai ser um pouquinho diferente. O homem também tem a capacidade do trabalho. Ele trabalhava antes, o trabalho não veio depois da queda não, viu gente? Um dia a gente pode falar mais sobre o trabalho, o cristão e o trabalho, né? O trabalho não veio depois da queda, veio antes, quando Deus mandou eles cultivarem e guardarem o jardim. Cuidar das coisas da terra é algo inerente à criação do homem. Agora a queda mudou um pouquinho. Agora é pelo suor. Agora é pelo trabalho árduo, cansativo, desgastante. O relacionamento conjugal era perfeito. Perfeito. A queda mudou isso. Deus falou para eles, vocês vão se degladiar. E de fato, isso acontece. Degladiar no sentido assim, de que é como se houvessem duas cabeças. A expressão aí do versículo 15 não, cadê? 16, né? O teu desejo será para o teu marido. Não é desejo sexual, eu acho que essa tradução não é a melhor. Mas é o teu desejo, não, é o teu querer, né? Como é que eu posso colocar aqui? Dá uma ideia de submissão? Não. O teu desejo para o teu marido será mais ou menos assim, você vai querer dominar o seu marido. Aí ele diz, mas ele te governará. Então, o princípio da autoridade do homem, isso é criação também, antes da queda. Mas aqui está colocando, você agora, antes você se submetia bem a isso. Agora, nessa expressão em português, que não quer dizer nada com o que está no hebraico, o teu desejo será para o teu marido, é exatamente isso, você vai querer dominar o seu marido agora. Antes você acolhia bem a autoridade dele, agora não. Agora você vai se colocar como um adversário em relação a ele, mas ele ainda assim vai te dominar. Então, percebe? A estrutura era perfeita, devia ser usada para coisa maravilhosa que era agradar a Deus. Só que o pecado trouxe essa ruptura. E o funcionamento de todas essas estruturas agora ficou comprometido. E é isso que nós vamos ver. Como ficou a imagem de Deus depois da queda? Cadê? Gênesis 1, 26 a 28, a gente viu que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E aí vamos dar uma olhada no capítulo 5.
Versículo 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança do homem o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Pergunta: isso é antes ou depois da queda? Depois da queda. Certo? Porque a queda foi no capítulo 3. E é uma narrativa histórica sequencial, cronológica. Então, depois da queda, aparentemente aqui, né, não há qualquer sugestão de que a imagem de Deus tenha sido perdida com a queda. Então, por quê? Eu estou dizendo isso aí porque tem teólogos que vão dizer que o homem não é mais imagem e semelhança de Deus após a queda. Mas esse texto aqui não sugere que isso tenha sido perdido, tá bom? E um outro texto aqui, Gênesis 9, 6, que a gente já leu também, diz lá: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Isso aqui é posterior à queda, é no período de Noé, e está sendo dito aqui, ele foi feito em imagem de Deus. Ou seja, isso nos dá a entender que de fato com a queda o homem não perdeu a imagem de Deus. Agora, o que aconteceu com essa imagem? Houve a perversão da imagem no aspecto estrutural? Vocês acham que sim ou não? Não. A doença, a morte, né? Então, na verdade, a gente perdeu aquela perfeição que a gente tinha. Sim, mas então, não a finalidade, né? A questão estrutural, as potencialidades, as capacidades. Mudou alguma coisa nesse sentido? Não. Vocês acham que não? Olha, eu não sei aquele tópico sensibilidade moral. A escolha. Ah, tá. Por exemplo, a capacidade intelectual. Será que não foi pervertido nada? Está intacto? Perdeu a inocência. Perdeu. Perdeu que foi mudado. A inocência no sentido moral, que não foi colocado. Isso parece mais óbvio, né? De que realmente perdeu-se essa santidade, né? A capacidade, o senso estético, o senso de responsabilidade. Aparentemente, todas essas coisas que havia antes da queda existem ainda no ser humano, certo? Em relação à perversão da imagem no aspecto funcional, aí é mais, eu acho que óbvio, né? De que realmente todas essas potencialidades agora passam a ser usadas para o mal, para não agradar a Deus, ok? Eu acredito, irmãos, que, embora seja mais óbvio a perversão no aspecto funcional, eu acredito sim que houve alguma perversão, algum comprometimento no aspecto estrutural também, né? No aspecto estrutural. Talvez nós seríamos mais inteligentes, né? Talvez nós teríamos uma consciência maior de nós mesmos, um autoconhecimento melhor. Enfim, eu acho que nós não somos tudo que nós fomos criados para ser estruturalmente inclusive. Até a questão da espiritualidade. A gente vê na pessoa de Jesus todas essas estruturas perfeitas. Ele tinha um conhecimento, não era só porque ele era Deus, mas é porque ele era o homem perfeito, né? Ele tinha capacidades incríveis, né? Um domínio sobre a criação de um modo que deveria ser para todos, né? Mas isso foi pervertido. Eu acredito que tanto um como o outro, embora o aspecto funcional seja mais claro, né? Dá para ver a imagem do homem nesse espelho aí? Dá para você ver que não é uma flor, é um homem. Agora, está tudo comprometido, né? Pervertido. A imagem se perverteu. Eu não sei se vocês conhecem essa pessoa. Vocês conhecem essa pessoa? Tiffany. Já ouviram falar da Tiffany? Eu já. Ela é um homem.
e joga na seleção feminina de vôlei brasileira. Não sabia. É esquisita. Agora falando, você começa a notar alguma coisa, né? O O gogó, dá pra gente perceber, né? As bochechas, você vê que ali não é natural. Você percebe que tem alguma coisa aí, né? Dá pra gente perceber isso aí porque estruturalmente ela é ruim. E houve discussão desse negócio aí um tempo atrás aí, porque ela se destacava muito fisicamente em relação às outras mulheres, naturalmente. A estrutura dela é de um homem do sexo masculino. Mas ela leva vantagem. Mas ela está usando essa estrutura para uma função diferente. Não é que ela, por ser mulher, não pode jogar vôlei, não é isso não. Ela está usando para chegar a objetivos escusos, que são ilegítimos. Estão entendendo aqui a perversão funcional? A funcional é mais fácil da gente perceber. Ela não deixa de ser ser humano. Ela continua tendo capacidade intelectual, volitiva, todas aquelas coisas. Mas ela usa tudo isso para um outro fim. Então, meu objetivo nessa aula foi, primeiro, a gente tentar entender o que é ser imagem de Deus, no aspecto estrutural e funcional, e a gente entender que essa imagem de Deus ela não foi perdida após a queda, mas houve sim uma perversão. Na aula que vem, nós vamos continuar falando sobre a imagem de Deus, mas nós vamos olhar por um outro caminho agora, nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos olhar para quem é a perfeita imagem de Deus e de que forma nós podemos voltar a refletir e a ser como Deus hoje, para que a imagem de Deus seja restaurada nas nossas vidas. É isso que a gente vai ver na aula que vem. Bom?